Vamos lá então, vou iniciar aqui a nossa... A gente ganhar mais tempo aí, né? Deixa eu colocar só a minha... Paradinha aqui pra gravar. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui meu arquivo. Compartilhar a tela. Ok. Dois arquivos que eu quero compartilhar aqui. Essa revisão do meta-espelho. Vocês viram, né, Walter e Reinaldo, a última aula, né? Meta-espelho. Valeu. Fica mais fácil a revisão, então. Tá. Beleza. Nosso mestre Marcelo Felipe. Podemos começar então? Belezinha? Vamos lá então. Eu quero começar contando a história meta-espelho. Qual o objetivo dessa técnica meta-espelho no Master? O que está por trás disso, dessa técnica? É a gente conseguir visualizar, perceber em nós aquilo que nós espelhamos dos outros, ou aquilo também que os outros espelham de nós, né? Então, foi criado por Robert Dilts, né, essa técnica, e o objetivo é a gente se perceber no nível mais amplo, né, mais aberto, em outras perspectivas. Que é uma coisa interessante. Por que a gente se dá bem com algumas pessoas, se dá muito bem, às vezes fala, meu santo bateu com fulano, tal, eu tenho simpatia, gosto de fulano. E outras pessoas que você passa perto, ela te olha, você já dá aquele arrepio. Não sei se acontece com vocês também, ou só comigo, né? Não sei. Tem pessoas que só de abrir a boca para falar, você ouvir a voz dela, pronto, o ambiente já muda. Seja no trabalho, seja em casa, seja aquele cunhado, né, que vai te visitar no final de semana, seja a sogra, sei lá. Mas, brincadeiras à parte, é em âmbito geral, né? Tem pessoas que você se dá bem, é a realidade, e outras pessoas que você não se dá tão bem. E às vezes pessoas que você se relaciona tão pouco, às vezes pessoas que você nem conversou, que nunca teve assim um tete a tete com ela, uma conversa e tal, mas aquela pessoa mexe com você de uma forma ou positivamente ou negativamente. Então, a PNL, então, o Robert Dilts, né, muito sabiamente, se debruçou sobre esse assunto, que não é próprio da PNL. A PNL, o que é a PNL? A PNL é tudo aquilo que funciona. O que é a PNL? É tudo aquilo que funciona. Funcionou a PNL. Das premissas ou pressuposições da PNL é o seguinte: se alguma coisa você está fazendo alguma coisa, não está dando certo, tenta outra coisa diferente. É como uma receita de bolo, né? Você quer mudar o resultado final, você muda os ingredientes que você acrescenta ali durante o processo. Você quer um bolo de chocolate, e se você durante o processo está colocando os ingredientes, você colocar baunilha, você vai mudar o resultado final. E isso acontece em todos os níveis, seja relacionamento, comportamento, seja em habilidades, estratégias, como nós agimos, interagimos com as pessoas, seja em crenças, em nível de crença, aquilo que nós acreditamos. E o meta-espelho, ele é baseado nisso. Ok? Então, no nosso primeiro slide aqui. Nos sentimos atraídos por pessoas... Pode me interromper a qualquer momento, quiser fazer comentário, tá? Perguntas, acrescentar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, a aula é nossa. Nos sentimos atraídos por pessoas que têm características similares a nossas e queremos estar na companhia delas, né? E ao fazê-lo, nos sentimos muito bem e podemos expressar mais dessas características que nós vemos nelas, ok? Então essa é a característica do espelho. Espelho nos relacionamentos. Deixa eu passar aqui. Da mesma forma, sentimos rejeição por pessoas que refletem características que nós temos, mas não aceitamos ou recusamos. Interessante isso, né? Então, aqui veja se faz sentido para você ou não. É uma colocação aqui. PNL é feita de pressuposições, né?
Então ela pressupõe uma coisa, você vai testar aquilo na realidade, se funciona ou não. PNL sempre é aquilo que funciona. Pode fazer sentido para você, para o seu mundo ou não. Tá? Então você vai testar ele na realidade, no teste de realidade, se aquilo funciona ou não. Então ela coloca essas premissas aqui, ok? Sempre lembrando que o mapa não é o território, tá? O mapa não é o território. Ok? Então os mapas, a gente vai compor os mapas, comparar os mapas para criar o nosso próprio território. O mapa nunca será o território, ele é a representação do território. E nós escolhemos os melhores mapas. A PNL, por exemplo, é um metamapa, né? Então ela tem essas pressuposições aqui, ó. Quando reconhecemos que podemos nos ver nos outras pessoas, cada relacionamento se converte numa evolução da nossa consciência. Espelho nos relacionamentos. A natureza essencial do universo é a coexistência de valores opostos, né? Todos nós temos potencial de luz e escuridão. Então, a natureza do universo é a natureza do oposto, né? A coexistência de valores opostos. Então, seja luz e trevas, seja frio, calor, né? Seja noite e dia. Então, a natureza do universo é composta de partes, valores opostos. Mas nós, como seres humanos, nem sempre aceitamos aquilo que foge, digamos assim, que consideramos como negativo, né? Porque, na verdade, essa questão de negativo, uma das pressuposições da PNL também é que todo comportamento tem intenção positiva e todo comportamento tem utilidade em determinado contexto. Às vezes um comportamento não é certo ou errado, mas ele é inadequado para determinado contexto. Se você usar ele em outro contexto, ele vai ser um comportamento útil. Todo comportamento é útil em determinado contexto. Espelho dos relacionamentos. Então, aí parte aqui um exercício aqui que o Marcelo deu, né, falando sobre uma técnica que você pode usar, por exemplo, para espelhar, ver como os seus valores ou as suas características, né? Pense numa pessoa que seja muito atraente, que você goste, liste dela 10 características. 10 características de uma pessoa que você gosta. Seja o pai, a mãe, o chefe, o colega, a namorada. Pô, adoro essa pessoa. 10 características dela que você gosta. Pensa numa pessoa que gera repulsa em você. Sente, né, que é a distância daquela pessoa. Aguenta nem ouvir a voz. Então, e você então, também, mesma coisa. Você lista 10 características dela. Tá? Coloca de um lado 10 características que você gosta, de pessoas que você gosta. De outro lado 10 características de pessoas que você não gosta. Então, 20 características. Pense de novo na pessoa atraente e liste 3 características negativas nela. Você gosta dela, mas tem algumas coisinhas, mas você deixa passar batido, né? Mas tem as coisinhas negativas. Pense de novo na pessoa também que você não gosta e liste 3 características. Então é interessante aqui esse exercício, porque você vai ver que mesmo na pessoa que você não gosta, pô, essa pessoa é chata, é uma pessoa muito ranzinza, uma pessoa muito exigente, mas ela tem um lado positivo, ela faz as coisas tudo certinho, ela cumpre o horário, ela cumpre os seus compromissos, você marcar com ela tal hora, ela está lá 10 minutos antes, então você veja como é que isso flexibiliza nosso pensamento. Então a gente vai ver tanto nas pessoas boas características ruins, quanto nas pessoas ruins características boas. Passo 5. Leia as 26 características, né, e marque com círculos as que se identificam com você. Selecione as 3 características que mais descrevem você e escreva essas características. Dentre as características que não tem círculo, selecione as 3 características que descrevem você e escreva atrás no verso da folha, embaixo das que escreveu. Ok? Então, das 26, você vai selecionar as 3 que descrevem você, das que você gosta. E dentre as características que não tem círculo, que é aquelas que você não gosta, você também vai descrever as 3 características que menos descrevem você. E escreva atrás no verso da folha embaixo as que escreveu antes. É uma forma da gente se conhecer, né? Isso se faz sentido para você, ok? E a técnica mais propriamente falando, meta espelho, ela consiste em que? Criada por Robert Dilts, né, em 88, para trabalhar questões interpessoais. Então, essa técnica, ela tem o foco dela é trabalhar questões interpessoais, seja no trabalho, como eu já disse, na empresa,
seja em casa, na família, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar essa técnica. Por exemplo, eu tenho 4 filhas e 4 meninas, né? E uma das do meio é adolescente, 19 anos. Então, adolescente é aquele rimo que eu falo, né? Aborrecente, né? É aborrecente. Então é coisa interessante, né, que você vê, né, como é interessante que as pessoas convivem mais, mexe mais com você. Às vezes um pouco que a pessoa fala já mexe mais com você, te irrita mais, te deixa mais susceptível disso. E às vezes eu tento observar nessa minha filha, tem 19 anos, né, Cristina? O que ela faz, por que ela me irrita tanto assim, essa coisa que ela faz, tal, naquela coisa de pai e filho. Certas coisas assim que fala, o jeito e tal. Aí depois eu fico notando, pô, será que. Eu paro, fico notando assim, poxa, é o meu espelho, é a minha foto, é a minha característica. Às vezes o jeito não exigente, às vezes o jeito ranziza meu, às vezes o jeito muito muito exigente de ser, de querer as coisas certinho. Eu falei, pô, Ana Cristina é a minha cara. De repente ela me irrita naquilo que eu não admito em mim, né, minha filha? Poxa, eu não admito essa característica em mim, então eu vejo nela. É mais fácil eu ver espelhado fora do que dentro desse relacionamento. E quando eu vejo isso, faço essa reflexão, eu aceito melhor. O relacionamento melhora mesmo, flexibiliza. Quer dizer, eu não sinto mais tão irritado, aborrecido. Eu falo, não, isso daí é uma coisa que eu mesmo faço. Ela sim, de repente, aprendeu comigo, é um espelho meu. Isso acontece tanto em âmbito familiar quanto em âmbito, né, de trabalho, e é muito comum isso, né? Deixa eu fechar essa tela aqui. Foi criado com o objetivo de aumentar a capacidade de percepção e integrar diversas perspectivas diferentes. Tanto é que ela passeia pelos vários campos, como na PNL, lá no básico da PNL, a gente já viu, né? Os campos que passeia, a primeira, a segunda, a terceira a posição, quarta posição, que é o âmbito do sistema. Desculpe estar correndo aí um pouco aí, para a gente poder tentar passar aí no máximo e abrir para perguntas ainda, tá? Mas fique à vontade para me perguntar alguma coisa. Utiliza o processo de âncoras espaciais para ajudar as pessoas a desenvolver a capacidade de definir e coordenar múltiplas perspectivas. Então você pode fazer esse exercício aqui no campo, pode fazer esse exercício espacial, né? Você cria as posições perceptuais, você pode criar no chão ali primeira, segunda, terceira e quarta posição. E você vai transitar por esses quadrados ali no chão, número 1, número 2, número 3, número 4. Né? Isso também facilita esse movimento sinestésico, você se envolve mais na situação. Já tiveram essa experiência de fazer, Walter e Reinaldo? Fazer no chão ou alguma coisa presencial? Não, né? Geralmente no presencial... Hã? Não, né? Mas interessante. Até uma experiência eu deixo para vocês aí, quiserem experimentar. Pensar depois no exercício de determinada pessoa. Aí você faz a marcação no chão ali, primeira posição, segunda, terceira e quarta. Pode marcar, botar uma folhinha de papel ali com o número ali, só para você transitar, dar um passo para o lado e transitando nas posições. E você botar uma folhinha com metaposição. De metaposição você do lado de fora antes de entrar no exercício. Então você vai entrar ali de primeira posição. Nesse exercício fazendo aqui, ó, vamos aqui para acompanhar aqui, a gente vai no passo a passo. Em resumo, o lugar no qual você tem maior dificuldade em se comunicar com outra pessoa é uma imagem espelhada de como você está se relacionando consigo mesmo naquela situação. Então, por que a pessoa mexe com a gente? Será que ela tem um controle remoto na mão, ali um botãozinho que aperta e te irrita? Ou ela tem a pessoa que você gosta, ela tem um botãozinho, um controle remoto ali que te aperta e faz você dar um sorriso? A gente às vezes, pô, essa pessoa me irrita, pô, o jeito dessa pessoa olhar ou sorrir ou falar me irrita. Ou não, pô, essa pessoa tem um sorriso tão lindo quando é uma pessoa que gosta de você. Mas por quê? Ela tem um controle remoto na mão? Você é um aparelho de televisão, de rádio que recebe um input? Não. Na verdade é um espelhamento interno, é uma coisa interna. Nosso relacionamento geralmente é de nós para nós mesmos. Geralmente, poucas vezes saímos aqui de dentro da nossa cabeça. Eu acredito, veja se faz sentido para você ou não. Nós lidamos muitas vezes são com as nossas criações, as nossas narrativas, as nossas histórias, tudo aqui dentro da cabeça, o que você acha, né? O mapa que nós criamos, nós lidamos sempre com esse mapa aqui. E a partir desse mapa que nós nos referenciamos ali na realidade externa. Na verdade está tudo aqui o programa.
É a programação neurolinguística que nós fazemos desde quando nascemos. E o mapa nosso aqui que nós batemos com o território ali. Ali fora, quando nós vamos aqui, saímos aqui de dentro, vamos ali para fora, nós só vamos confirmar aquilo que nós temos aqui dentro. Nós só vamos pegar, pensar aquelas coisas que confirmam as nossas crenças e valores, só pensamos. Tanto é que na realidade, nós não percebemos a realidade como um todo, nós percebemos aquilo que nos interessa, o nosso foco é sempre para aquilo que já está mapeado aqui dentro. Por exemplo, o engenheiro elétrico sai na rua, ele sai vendo, exemplo, né, postes de luz, sai vendo as instalações elétricas, como é que está, isso é interesse dele. Né? Um arquiteto, quando sai na rua, o que ele vai visualizar? A arquitetura, os prédios, o formato, se é formato francês, se é arquitetura francesa, moderna, se é arquitetura... Então, cada um tem um interesse em determinada área. Um bombeiro sai na rua, o que ele vai olhar? O que chama a atenção dele são os hidrantes. Onde tem pontos hidrantes? Aquilo. Então, um exemplo, né, de como nós temos coisas mapeadas na nossa mente. Aqui, nós buscamos no lado externo aquilo que faz parte dentro da nossa realidade interna. Até aí tudo bem? Faz sentido para vocês? Concordam? Discordam? Ok. E vamos aqui então ao exercício. Oi? Pois não? Limitações. Exatamente, Reinaldo. Exatamente. Por isso que é interessante esse exercício de flexibilização. Na verdade, nós temos o nosso mapa, como você disse, né? Então, por que a gente estranha tanto às vezes as outras pessoas? Porque o mapa delas é diferente. O mapa do Walter é um, o meu mapa é outro, o seu é outro. Agora imagine se eu pego o seu mapa e o do Walter e começo a jogar com esses mapas e, poxa, eu tenho o meu mapa, então eu vou fazer um upgrade, né? Como é que é um upgrade? Do meu mapa, então, vou pegar o mapa do Walter, ver como é que o Walter vê o mundo pelos olhos deles. Como eu vou enriquecer minha visão, cara? Vou para você, pega o teu mapa, a tua vivência, a tua história, aquilo que criou o seu mapa, desde que você nasceu até hoje. Porque o que cria o nosso mapa, o nosso mapeamento mental, neurológico, são as nossas experiências de vida, tudo aquilo que nós aprendemos, nossas memórias. Nós somos as nossas memórias. Aprendizado e memória. Nós somos a nossa memória. Todo dia quando você acorda de manhã, você dá aquele setup, né? Como se ligasse o computador, né? O boot, né? Ele liga o sistema já está lá instalado, né? O Windows ou o que seja. Você não dá o boot nele, ligou, apertou o botão, ele liga, já vem um sistema prontinho para você já usar. Todo dia que nós acordamos de manhã, esse sistema já está lá pronto. Então, o que a PNL faz? A gente fazendo um bom uso dessa técnica, ela nos facilita você sair desse automático, desse sistema que dá o boot e já entra. Então você cria consciência para poder dar o boot e de repente não entrar só com Windows, entrar com Ubuntu, né? Ubuntu, ou com Linux, ou com outro sistema, Solaris, sei lá. Vai usar outro sistema operacional. Entendeu? Não estou preso só ao Windows. Então eu posso usar o mapa do Walter, do Reinaldo, posso usar o mapa do Léo, posso usar o mapa do Marcelo Felipe. O mapa do Dalton é interessante também. Como é que é esse mapa? Provavelmente é diferente do meu. O que tem de interessante? E as pessoas ao nosso redor é uma riqueza de detalhes para a gente aprender. Eu acho que a gente pode aprender muito, seja em casa, com os filhos, com a esposa, que são mapas diferentes. Mas se a pessoa não tem flexibilidade, ela vai fazer o quê? Vai se irritar, não saio do meu mapa. Para mim, a minha realidade, o meu mapa é o meu território. E não é. O mapa não é o território. Na verdade, ele é uma forma de você lidar com o território, mas tem outras formas diferentes que pode te enriquecer se você vê o mundo por outros olhos. O meta-espelho é isso. É você conseguir ver o mundo pelos olhos de outra pessoa e perceber que aquilo que você te incomoda ou te agrada nas outras pessoas, na verdade não é outra pessoa, ela não tem um controle remoto que aperta ali e te deixa feliz ou triste. Isso são suas crenças e valores, suas regras, pressuposições, ok? Suas estratégias de funcionamento, suas regras. A gente cria a regra de funcionamento. Se o fulano fizer isso, eu vou ficar feliz. Se ele fizer isso, eu vou ficar triste. Então essas regras, na verdade, estão aqui, ó. Regras. As regras do jogo. Se você muda a regra do jogo,
Futebol, por exemplo, tem uma regra, né? Vôlei tem outra. Futebol você pode chutar com o pé. Vôlei tem que ser com a mão. Se no futebol você botar a mão, você infringiu o jogo. Você trocou as regras. Então são as regras do jogo. Essas regras nós que criamos para lidar com a realidade. Qual jogo nós estamos jogando? Deixa essa reflexão. Qual jogo você está jogando? Futebol, vôlei, basquete. Né? Aqui é o passo a passo, 3 minutos aí para a gente finalizar. Então o passo a passo aqui começa de baixo, né? Identifica uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, analise em primeira posição e nomeia a característica que você vê nessa pessoa. A pessoa rígida, é muito exigente, é indiferente, é ignorante. Ah, fulano é ignorante, ou é cínica. Mas por que essas pessoas, certas características mexem com a gente e outras passam batidas? Por que será? Será que não tem um eco lá dentro do coraçãozinho? Né? Será que não tem um eco lá dentro do nosso coração? Por que algumas coisas mexem com você e outras não? Então, exercício B, né? Parte B. Em metaposição, né? Quer dizer, de fora, em terceira posição, visualize a si mesmo na interação com essa pessoa e nomeie o comportamento. Né? Ah, estou julgando, estou criticando, estou irritado, ou está querendo ajudar. Então, de metaposição, em terceira posição, você está vendo os dois ali se relacionando, né? Eu e a outra pessoa, você está de fora olhando, como é que aqueles dois ali? Então isso te dá uma certa flexibilidade. É interessante você transitar pelas posições perceptuais, porque você, quando faz isso, você se desassocia. Desassocia de quê? Desassocia dos seus sentimentos. Quando a gente está em primeira posição, a gente está associado muito com o nosso sentimento sinestésico, né? Irritado, alegre, triste e tal. Quando você vai para a terceira posição, metaposição, você sai do sentimento, desassocia do sinestésico e fica só praticamente no racional, né? Só raciocinando ali e tal. Como é que fulano... Vocês já fizeram esse exercício, já pode perceber, né? Então, isso facilita então você ver as coisas com mais clareza, sem colocar tanta emoção. Tá? Letra C. De que forma a maneira que está agindo reforça ou dispara o comportamento do outro? Uma coisa interessante. De que forma que eu ajo que reforça aquele comportamento? De que forma que eu ajo com a minha filha, com a Ana Cristina, a minha adolescente, aborrecente? Tudo bem, a minha aborrecente, mas de que forma que eu ajo que eu reforço esse comportamento irritante nela? Interessante, né? Interessante. É uma coisa para eu refletir. Tá? De que forma eu estou reforçando isso? Às vezes eu paro e penso, poxa, se eu mudasse a sequência, a fórmula do bolo, de repente vou ter outro resultado. Se ela bate o pé e de repente, em vez de eu levantar a voz, se eu fizer assim, mandar um beijinho para ela, será que eu não mudo o resultado? Ou se eu der um abraço, ou se eu fizer alguma coisa diferente? Né? Ou se eu, não, vamos tomar um sorvete, vamos sair para tomar um sorvete, de repente eu mudo a forma. Nosso mestre Wendel já está aí na área aí. Vamos finalizar aqui. Letra D. De que outra maneira poderia agir o que faz continuar agindo da mesma maneira que age? Então, interessante, né? A gente reclama de um comportamento, às vezes a gente está automaticamente naquele comportamento e reforçando, está naquele loop ali, no comportamento com a pessoa, irritando e sendo irritado, ou agradando e sendo agradado. Mas quando você toma consciência disso, você, poxa, o que eu posso mudar ali na fórmula ali para mudar esse comportamento? Isso é muito interessante. Ok? Da D então para F, vamos ver aqui. D, né? Dê um passo ao lado, vai para a quarta posição. Então, da terceira posição, você vai para a quarta, né? E vê aqui como está tratando a si mesmo. Força na barra, com raiva, em que nível neurológico, né? Se é comportamental, se é nível de crença. Em quarta posição você isso. Já no sistema, né? Eu como pai de família, né? Eu como pai de família, é o sistema. Troque as suas posições associadas associadas a você. Troque o seu comportamento por uma maneira que se trata. Né? Mudar o comportamento. Ver se muda o resultado. Vá para a segunda posição, veja a si mesmo a partir dos olhos do outro, na perspectiva do outro. O que você quer ou precisa de si mesmo. Então, se eu fosse para a posição da minha filha, Ana Cristina, poxa, nos olhos dela, ela olhando para mim, poxa, o que eu quero, preciso de mim mesmo. Na verdade, eu preciso, às vezes, não é ela que está me irritando. Eu preciso ser mais paciente comigo, não com ela. Eu sou intolerante ou impaciente comigo, ou muito exigente, cobro muito. Às vezes a gente é muito paciente até com os outros, mas com a gente não se perdoa. Não, tem que ser tudo certinho, não posso errar, ou se errei. Não, eu sou um burro, eu sou um idiota,
né? Quantas pessoas falam, são jegue, pô, não devia ter feito isso, não se perdoa, não se aceita, não aceita a parte negativa. O meta-espelho vem para isso, para te ajudar a aceitar o seu lado oposto, né? Luz, treva, frio, calor, ok? Volto para a primeira posição com as novas reações e pontos de vista, como as suas reações mudam com o novo ponto de vista, né? Aí você volta para a primeira posição, poxa, como é que eu mudo agora com essas novas perspectivas? E para finalizar, continue a mudar de perspectiva até que o relacionamento fique mais balanceado. Você pode passar por esse exercício várias e várias vezes, até a sua consciência de você mesmo, não do outro. A consciência de nós mesmos. Aumentar, ampliar e você ver, poxa, o que eu posso fazer de diferente para mudar? Ok? Obrigado pela atenção a todos aí. Alguma pergunta, comentário, Walter, Reinaldo, os colegas aí que entraram? Obrigado, obrigado a todos aí. Wendel, a palavra aí contigo aí, obrigado. Um abraço.